Boa tarde, pessoal do quinto ano. Estamos de volta, né? Hoje falaremos sobre o módulo 3, capítulo 7. Primeiramente vou explicar para vocês, antes de chegar ao módulo, depois vou explicar gradativamente cada página e vocês vão fazer em casa e depois marcaremos uma correção, ok? Então, o seguinte, vou falar hoje do tem e do tem sem acento e tem com acento. Na verdade, não pertence à gramática, isso aí é uma ortografia, né? O que eu vou falar agora são ortografias. E são muito importantes, são matérias, como eu sempre falo, de concurso, de vestibular, de Enem, né? E por aí. Então, muitos concursos públicos, você sabe que o tem, seja ele com acento ou sem acento, ele se apresenta na terceira pessoa, seja singular, por exemplo, ele tem, terceira pessoa do singular. Nós já aprendemos pessoa, número, né? Então, vocês já sabem. E o eles têm, quer dizer, terceira pessoa do plural. Então, tem uma regra muito fácil. Você vai analisar na frase. Se o sujeito está no singular, o tem vai ser sem acento. Se o sujeito estiver no plural, ou seja, quem está praticando a ação, será tem com acento, ok? Vou falar aqui um exemplo, quer ver? Esse acento chama-se acento diferencial, que é para diferenciar o singular do plural, ok? Ó, eu peguei uma frase assim, a morena tem meu coração. Por exemplo, o sujeito, a morena, quem é que está praticando a ação? Quem é que tem o meu coração? Vocês já aprenderam o sujeito, acredito, né? Mas ainda não entrou no quinto ano, mas até o quarto vocês aprenderam com certeza, porque já entra no terceiro. Eu sei que ensinei no terceiro para vocês, mas eu não me lembro se vocês se lembram, né? Então, a morena é o sujeito da oração, é a morena. A morena tem meu coração. Então, se o sujeito está no singular, esse tem não tem acento. Ele não funciona com acento. É terceira pessoa do singular, ela, né? Então, a professora não vem hoje. Eu vou falar também do vem. O vem com acento também é a mesma regra. Plural. E vem sem acento, singular. Também na terceira pessoa singular, terceira pessoa do plural. Então, os documentos vêm em pequenos malotes. É uma frase. Então, se os documentos, o sujeito da frase está no plural, esse vem também vai ter acento. Por quê? Porque está no plural. Então, lembrando, sem acento, singular. Com acento, plural. Tem e vem. Ok? Não é tão complicado assim, né? É muito fácil, só você lembrar. Está no singular? Então, não tem acento. Está no plural, vai ter acento. Mas tem uma dica aqui, que é uma coisa bem assim, complexa, né? Derivados do verbo ter e do verbo vir. Isso aí é a nível de sexto ano, mas é só para vocês poderem entender melhor. Tipo, verbo intervir, convir, advir, conter, deter, manter e reter. Aí ninguém entende, né? Por que você às vezes, por exemplo, manter, verbo manter. Aí eu botei uma frase assim, a menina mantém seus hábitos. Bom, quando tiver no singular, esses derivados dos verbos ter e vir, ele vai ficar com acento agudo. Agora, se ele tiver no plural, por exemplo, os cosméticos advêm, quer dizer, está no plural. Aí o acento vai ser circunflexo. Vocês entenderam isso? Por exemplo, mantém. Mantém, aqui o sujeito está no singular. Acento agudo. Agora, se você colocar o sujeito no plural, esse advém não vai ter acento agudo. Ele vai ter circunflexo. Viu que interessante? Aí eu dou uns exemplos. Ó. Ele convém, singular, agudo. Ela entretém, singular, agudo. Você mantém, singular, agudo. Agora, eles convêm, plural, circunflexo. Elas entretêm, plural, circunflexo. Vocês mantêm, plural, circunflexo. A terceira pessoa do singular, o verbo ter, tem. E na terceira pessoa do plural, ter,
tem. Com acento, plural. Sem acento, singular. E se vocês conjugarem o verbo ter no presente do indicativo, vou só falar, vocês já devem saber que vocês têm no caderno. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Viu? Terceira do singular, tem sem acento. Terceira do plural, tem com acento. Ok? E agora falando do mais também. Deixa eu falar do mais um pouquinho. Que também tem ali no seu módulo. Vai dar continuidade. O mais, ele é escrito de duas formas. Ou com i. Com i, ele dá a ideia de quantidade, de intensidade. Ele é um advérbio, né? De intensidade. E sem o i, ele é uma conjunção. Ou seja, ele especifica alguma coisa. Em determinadas frases, eu posso substituí-lo pelo porém, né? Exemplo, ela é a mais bonita da turma. Esse mais está fazendo uma comparação, né? Então, ele está funcionando como quantidade, ele tem o i. Agora, eu posso trocar, para eu saber se esse mais tem i ou não tem, eu troco por mais, trocar o mais por menos. Vou repetir. Se numa frase eu quero descobrir, quero completar uma frase com mais com i ou mais sem i, o que eu faço? Eu vou ler a frase e vou ver. Se o mais der certinho trocando por menos, é porque ele tem i. Ele está dando ideia de advérbio, de quantidade. Agora, se não combinar, é porque ele não tem i. Ele é uma conjunção. Ele está explicando a oração, a frase. Ó, eu iria ao teatro, mas não comprei os ingressos. Eu posso substituir pelo porém, né? Então, quando eu posso substituir esse mais pelo porém na frase, antes de você completar, seja num concurso, seja numa prova, na escola, um exercício, você pode substituir o mais pelo porém, que você vai ver que também outra conjunção, porém também é uma conjunção, e você está especificando. Eu iria ao teatro, mas não comprei os ingressos. Se esse mais combinar, você botando porém, é sinal que ele não tem i, que ele é uma conjunção. Ele é o mais sem i. Tá bom? Outro exemplo. Eu vou, mas não tenho dinheiro. Aí eu coloquei o porém, combinou. Então, já sei que esse mais não tem i. Ele funciona como conjunção. Se eu substituir, repetindo, o mais pela palavra menos, o mais terá o i. Se eu substituir o mais pela palavra porém, esse mais não terá o i. Será uma conjunção. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos para o nosso módulo, que é módulo 3, capítulo 7. Como sempre, abertura de imagem, leitura de imagem, abertura de capítulo, que diz hashtag somos todos humanos, né? Bom, o amarelo que diz assim: uma das características mais importantes da vida é a diversidade. Nacionalidade, cor, sexo, idioma, crenças, costumes, são infinitas diferenças, mas nenhuma delas faz alguém ser melhor ou pior. Afinal, em um aspecto, somos todos iguais, somos todos humanos, né? Todos somos humanos. Na 8 e na 9, vocês têm a leitura da imagem, que vocês estão vendo, ó, a diversidade, ó. Criança loura, morena, negra, né? Por aí vai. Alta, baixa, nacionalidades diferentes. Iniciando na 10 com um texto que fala: criança negra sofre racismo todo dia na escola. Interessante esse texto, né? Vocês vão ler na página 10, página 11, termina na página 12, que fala do racismo, que é muito importante. É um assunto bem atual, né, gente? E aqui diz assim, aqui tem aquelas perguntas orais, aqui as respostas escritas, também interpretando o seu texto. Aqui tudo é interpretação do texto. Aqui ainda também. Aqui tá falando de, como sempre tem no nosso módulo, aquele, como é que se diz? É uma curiosidade, né? Aí tá falando sobre a reportagem que você leu, do hip hop, que ele surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, como forma de manifestação da população jovem, negra e latina da periferia.
Já sabem que periferia, lá em geografia, são aqueles bairros, aqueles lugares afastados do centro da cidade. São aquelas pessoas que têm menos recursos. Então, muitas vezes sofrem preconceito, né? Então, hip hop surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos como forma de manifestação da população jovem, negra e latina da periferia. Atualmente, o rap, gênero musical que faz parte da cultura do hip hop, continua abordando temas sociais, como a questão do negro e a autoaceitação, presente nas letras de MC Sofia. MC Sofia, não conheço, mas aqui tem uma... No hip hop há 4 elementos essenciais. MC, cantor, compositor de rap. DJ, profissional responsável por comandar o som. Isso vocês sabem, né? Grafite, arte feita com rabiscos ou desenhos, geralmente com tinta colorida. E break, né? Estilo de dança, acho que é break. Então, MC Sofia, revelação do hip hop paulistano. Paulistano já sabem que é da cidade, não é do estado. Na página 17, você tem a ortografia que eu acabei de falar. Agora eu vou só ler. Já sabe, tem no singular, não tem acento. Tem no plural, tem acento. Sempre na terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Diz assim, qual é a diferença entre as formas verbais tem sem acento e tem com acento circunflexo? É isso que você vai estudar nesta sessão. Observe a fotografia a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda às questões. Aí você vê uma imagem aqui com 5 crianças, né? Cada um com uma característicazinha diferente. Aí tem a legenda. Samuel tem uma característica que seus colegas não têm, os olhos azuis. Olha só, esse tem aqui, do Samuel, ele não é acentuado, porque ele está se referindo à terceira pessoa do singular, né? Ele. E os colegas, que é o sujeito aqui dessa oração, está indo para o plural. Então, quando o sujeito vai para o plural, o verbo ter terá acento. Ok? Não é tão difícil assim, né? Aí aqui tem, contorne as duas formas verbais no texto acima. Você vai envolver o tem sem acento e o tem com acento. Na letra B, essas formas verbais se referem às palavras Samuel e colegas. Qual dessas palavras está no singular e qual está no plural? Muito fácil. Samuel no singular, colegas no plural. A forma verbal, agora é a hora de pegar o seu marca-texto e marcar o finalzinho da página 17. Forma verbal tem sem acento, concorda com a palavra Samuel. A forma verbal tem com acento, circunflexo, concorda com a palavra colegas. A forma verbal tem sem acento é usada para indicar a terceira pessoa do singular. A forma verbal tem com acento circunflexo, ela é usada para indicar a terceira pessoa do plural. Bem fácil, né? Na página 18, está falando já do verbo também, que se refere à terceira pessoa do singular, que é o verbo vir, né? O verbo vem com acento e vem sem acento. A presença ou ausência do acento circunflexo nessas formas verbais também está relacionada à ideia de singular e plural. Número 1, observe a fotografia e a fala abaixo. Em seguida, contorne as formas verbais presentes na fala da professora. Aqui ela está falando o seguinte, meus alunos vêm de famílias de origens diferentes. A Liu vem de uma família de chineses e o Jorge vem de uma família de mexicanos. Ou seja, quando ela se referiu aos 2 alunos, ela usou o vem no plural. Ou seja, ela acentuou com acento circunflexo. O verbo vem, né? A terceira pessoa do plural. Ou seja, ela se referiu às 2 crianças. Quando ela se referiu à menina, ela não acentuou o vem. E nem quando ela se referiu ao menino. Então, a primeira pergunta. Como foi escrita a forma verbal que se refere à palavra alunos? Bom, alunos está no plural, foi escrita com acento circunflexo, né? E as formas verbais que se referem às palavras Liu e Jorge? Bom, elas estão no singular, então elas não têm acento circunflexo. Na letra C, as palavras alunos Liu e Jorge estão no singular ou no plural? Claro, né? Assinale a resposta no quadro a seguir. Alunos, singular ou plural? Liu, singular, alunos, plural e Jorge, singular. Muito fácil.
Aí é hora de pegar o seu marca-texto de novo e marcar o finalzinho da página 18. A forma verbal vem sem acento concorda com as palavras Liu e Jorge. A forma verbal vem com acento circunflexo concorda com a palavra alunos. A forma verbal vem sem acento é usada para indicar a terceira pessoa do singular. E a forma verbal vem com acento circunflexo é usada para indicar a terceira pessoa do plural. Aí temos aqui um outro texto para você. Aqui já entra o texto com essa parte de ortografia para você completar na página 19. E aqui entra um início de conversa. Eu vou continuando aqui. Aqui entra o início de conversa, como sempre tem aquele texto. Discurso de Ziana Oliphant sobre o racismo nos Estados Unidos. Também falando de racismo. Aí tem 20 e 21, texto e interpretação. 22, tem um lembrete aqui que fala de produção de texto, que é o discurso. O que é um discurso? É um gênero textual realizado oralmente em que o orador expõe informações e argumentos mostrando ao seu ponto de vista sobre o tema tratado. Posteriormente, um discurso pode ser transcrito ou registrado. Então, o discurso vai entrar na sua produção de texto, ou seja, na sua redação desse bimestre. Na página 23, temos aquelas curiosidades da cidadania, né? Da cidadania. Aqui na 24, também temos curiosidades, tem um poema, você vai ler o poema, vai ler a legenda, que é muito importante. Aqui, continuando os textos, as perguntas orais que temos que fazer em live. Aqui, quem é você? Sobre aquele livro. E na página 26, já vou lembrar que eu vou encerrar na página 28, tá? Aí na 26, vamos falar um pouquinho do mais com i e o mais sem i, que eu acabei de explicar. Bom, você já sabe que a palavra mais com i, ela indica o acréscimo de uma quantidade. Por exemplo, 2 mais 4 são 6, quer dizer, uma continha de mais, lá em matemática, por extenso. Será que essa palavra pode ter outra função? É o que vamos estudar agora. Além disso, vamos aprender a diferenciar as palavras mais com i e mais sem i. Será que além da escrita elas também possuem sentidos diferentes? Com certeza. Tem uma tirinha, você vai ler a sua tirinha e vai responder as perguntas. São 3, né? Letra A. Porque a Viúva Negra acha que merecia os melhores papéis nos filmes de terror. Aí você vai ler lá, né? Porque ela é mais poderosa, mais venenosa, né? O que você vai responder? Porque ela é a mais venenosa que existe. Letra B. Assinale que sentido a palavra mais com i acrescenta ao adjetivo venenosa no segundo quadrinho da tirinha. É dúvida, intensidade ou negação? Tá na cara que é intensidade. Porque esse mais com i dá a ideia de intensidade. É um advérbio de intensidade. Na letra C, no segundo quadrinho, a Viúva Negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. Ó, mais com i. Está dando ideia de intensidade, de quantidade. E no terceiro, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras são sempre as mais venenosas que existem ou sempre ficam com os melhores papéis. Vocês vão ver qual é a alternativa correta e vão marcar. Na página 27, na letra D, que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição? Aí você vai escrever, ó. Qual foi a palavra? A palavra mais, né? Mais de conjunção, ou seja, explicando alguma coisa. Na letra E, por quais as palavras abaixo, a palavra mais sem o i poderia ser substituída sem prejuízo de sentido no último quadrinho? Eu já falei que é qual? É porém, né? Que também é uma conjunção. Porém, quando ou entretanto. O entretanto também é uma conjunção. Poderia sim. Você só não vai marcar o quando. Na letra F, qual dessas palavras é o contrário de menos, mais ou mais? Menos, mais com i ou mais sem i. É a palavra mais com i, né? Contrário, quer dizer, o antônimo.
Como você pôde perceber, além da diferença na escrita, podem marcar isso aqui, tá? Toda essa parte desse texto aqui pode ser marcado. Como você pôde perceber, além da diferença na escrita, as palavras mais com i e mais sem i possuem diferenças de sentido, totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No segundo quadrinho, o sentido do adjetivo venenosa na fala da viúva negra é intensificado pela palavra mais com i. No último quadrinho, a aranha apresenta uma ideia oposta à do segundo, iniciando com a palavra mais sem i. Bom, além de indicar a ideia de acréscimo de uma quantidade, a palavra mais com i é o contrário de menos e é utilizada para dar intensidade ao sentido de outra palavra. Ou seja, é só substituir o mais pelo menos para você descobrir se ele tem i. E o mais pelo porém ou entretanto para você descobrir que ele não tem i. Né? Então, a palavra mais sem i, ela é utilizada para apresentar uma ideia de oposição à que foi apresentada antes. Aqui tem um lembrete de mais, que já é outro sentido, né, de má, ruim, né? A outra palavra muito parecida com as que você estudou nesta sessão e que também pode nos confundir é a palavra mais, que ela já possui acento agudo, não tem i, mas ela possui o acento agudo, que é o contrário de boas, é um antônimo, né? Veja alguns exemplos. Aí tem 3 bolinhas vermelhas. A primeira bolinha: quando abro o jornal, não leio as más notícias. A madrasta e as irmãs da Cinderela eram mais. Ele fez mais escolhas, mais conjunção, depois encontrou o caminho certo. Bom, nós paramos aqui na 28, que tem uma capa de livro e tem uma interpretação, aqui entrando a parte de ortografia, como eu já falei, né? Você vai completar com mais, escreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque, a de sentido contrário. Mais, já sabe que é o antônimo, menos, né? Menos, já sabe que é o antônimo, mais. E aqui menos, já sabe que é mais. No 3, complete adequadamente com mais com i ou mais sem i. Estamos no inverno, mas está calor. Quer dizer, deu contrariedade, né? Esse mais não tem i, não está dando ideia de quantidade. Na letra B, Inês era alta, mas não alcançava o livro na estante. Também não tem i, porque está dando uma ideia de contrariedade, quer dizer, uma conjunção. Na letra C, as crianças querem mais tempo para ler, quer dizer, deu a ideia de quantidade, é um advérbio, mais com i. Na letra D, o gato estava atento, mas não viu o rato. Esse mais também é uma conjunção. Ele será completado sem o i. E na letra E, corri mais rápido que meu irmão. Quer dizer, está fazendo uma comparação, está dando ideia de quantidade, né? Corri mais rápido, esse mais tem i. Então, por hoje, paramos na página 28 do nosso módulo. Aqui você tem a pergunta A e B relacionada à capa desse livro, que está muito fácil, né? Hoje paramos aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida entre tem com acento, tem sem acento, vem com acento, vem sem acento, mais com i ou mais sem i. Vamos ver tudo, depois fazer revisão, faremos exercícios, né? Para fixar e você nunca mais esquecer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.